Bom, vamos lá, vamos iniciar agora a nossa disciplina realmente de fato, né, com nossa disciplina de Psicologia da Educação, professora doutora Carlete Espíndola, tá? Então, vamos lá. É, vamos iniciar com esse questionamento. O que é psicologia? Acho que vocês já devem ter ouvido muito essa frasezinha, né, esse ditado, de psicólogo e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, por que a gente escuta muito isso? É, por quê? As pessoas, elas normalmente, elas têm um domínio, mesmo que pequeno e superficial, do conhecimento acumulado pela psicologia científica, o que eles permite explicar ou compreender seus problemas cotidianos de um ponto de vista psicológico. Um exemplo disso é aquela pessoa que você sabe, não, quando estou com um problema, vou procurar a fulana de tal porque ela tem uma habilidade, ela tem a psicologia dela, ela consegue me acalmar. Então, essa psicologia é o que a gente chama de psicologia do senso comum. Não é a psicologia científica que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, essa psicologia do senso comum, meio que todo mundo tem um pouquinho dela, né? O que seria esse senso comum? O senso comum é a experiência cotidiana, é o que faz a gente saber que a gente está vivo, são as nossas experiências, caminhar, andar, sentir, comer, a minha interação com o outro. Então, toda a minha experiência do meu cotidiano, do meu dia a dia, é considerado senso comum. Então, e o que seria a ciência? A ciência é uma investigação sistemática. A ciência ela é uma atividade eminentemente reflexiva. Procura compreender, elucidar e alterar o cotidiano a partir do seu estudo sistemático. O que seria esse estudo sistemático? Eu precisaria ter uma pergunta, uma dúvida e tentar querer descobrir alguma coisa. Por exemplo, conta-se, né, que Isaac Newton estava sentado debaixo da árvore, essa história acho que muitos conhecem, e ele percebeu a maçã caindo. E ele começou a se questionar, por que essa maçã está caindo? Que uma experiência do cotidiano, a percepção dele de ver uma maçã caindo. E ele começou a questionar, por que ela não voou? Por que ela não saiu voando? Por que ela caiu? Então, a partir daí, começou a dar essa observação empírica, como a gente chama, de uma experiência do cotidiano, veio o questionamento e a necessidade de descobrir o porquê que aquele objeto, aquela fruta estava caindo. Então, ele começou a sistematizar, a organizar, a observar mais as coisas para poder ver. Um outro exemplo disso é a questão de ver a massa do corpo. Quando você entra, né, numa banheira, aquela água sai. Então, aquela história, né, a partir dessa observação, começou-se a ir atrás de mais de experimentações e de métodos para observar que dois corpos não podem dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no ambiente, no local. Então, isso tudo partiu da observação primária, do comportamento em si, da experiência que a gente está vivenciando no momento. Então, o que é a psicologia? A psicologia, o próprio termo, vem do grego psique, que significa alma, e logos, que significa razão. Então, etimologicamente, a palavra psicologia significa o que? Estudo da alma, estudo da razão. Então, é uma ciência que estuda o comportamento e os processos mentais e busca compreender o ser humano em suas múltiplas dimensões. E para a psicologia ser considerada como ciência, foi necessário que ela se utilizasse de métodos científicos e de um conhecimento sistematizado. Para isso, é necessário que um objeto de estudo específico, uma linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas e um processo cumulativo de conhecimento e objetividade. E aí a gente vem para um ponto que é bem interessante. Por quê? Porque o objeto de estudo da psicologia não há um objeto específico. Não tem, porque a gente está trabalhando com o ser humano. Então, não tem esse objeto de estudo totalmente específico. A gente estuda o quê?
o comportamento humano, os processos mentais, nós estudamos a subjetividade, que é a maneira de sentir, de pensar, de fantasiar, sonhar, amar, é o jeito, é o que faz a singularidade de cada um. E estudamos também essa relação do indivíduo com o ambiente. E na psicologia da educação é o que? Esse indivíduo inserido no ambiente educacional. Então, a psicologia como ciência, ela teve um marco histórico muito significativo com o Wundt, em 1875, que ele criou o primeiro laboratório de experimentos em psicofisiologia na Alemanha. Então, ele é considerado, por conta dessa criação desse laboratório, ele é considerado o pai da psicologia moderna ou científica. E o que que ele ele desenvolveu esse conceito, né, de paralelismo psicofísico. O que que isso quer dizer, né? Que para o Wundt, ele viu o quê? Que os fenômenos orgânicos correspondem a fenômenos mentais. Por exemplo, se você sente uma dor física, ela tem uma correspondência no cérebro, que hoje a gente já vê isso, né? Hoje a gente já sabe que tem os nervos sensitivos, nós temos os nervos, nós temos as regiões específicas do cérebro que são responsáveis pela motricidade, pela fala, pela visão. Só que nessa época, em 1875, não se via isso, né? Então era muito empírica a investigação. Então, assim, e um outro método de estudo que ele desenvolveu foi o introspeccionismo, que é o quê? É um método para explorar a consciência, que é como que funciona isso? Ele, através de perguntas objetivas, vai estimulando o indivíduo a uma autoobservação, de tentar realmente perceber, como a gente chama até a propriocepção, perceber as suas próprias percepções, no caso, individuais. Então, é um método que ele desenvolveu para estar em busca dessa autoobservação bem a mais aguçada do ser humano, né? Então, assim, e por que que a gente chama que não existe uma psicologia e sim psicologias? Justamente como a gente já comentou, porque existem diferentes teorias, e se existem diferentes teorias, existem diferentes formas de olhar para esse ser humano, e existem diferentes formas de explicar o porquê desse comportamento humano. É uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que todo comportamento há uma razão de ser. Aquela história que a gente diz, isso aconteceu do nada. Não é do nada. Geralmente nós não conseguimos perceber de onde está surgindo. Muitas vezes são de situações passadas e às vezes até de situações do nosso inconsciente. Então, nada é do nada, tudo tem uma razão de ser. Então, por ter essa complexidade, o ser humano ter essa complexidade, não tem como ter uma única psicologia. Então, a gente precisa realmente ter uma visão muito mais ampla do ser humano. E logo no início, né, da psicologia enquanto ciências, as principais abordagens psicológicas é o que a gente chama, né, o behaviorismo, a gestalt e a psicanálise e o humanismo. O behaviorismo, o foco dele é no comportamento observável e em métodos experimentais. Então, assim, se a gente for observar a nossa atuação dentro da escola, nós vamos nos focar mais no comportamento observável, né? No que é observado. Então, muitas vezes a gente quer inferir, mas ele está assim por conta da família e tal, é porque se a família não ajuda, fica difícil o nosso trabalho. Mas nós, enquanto profissionais, nós precisamos ver o que está acontecendo ali dentro da nossa sala de aula. Então, o que eu posso fazer dentro das minhas condições, enquanto professor, enquanto educador, o que eu posso fazer para minimizar ou para acolher, porque se está acontecendo, se está havendo algum comportamento destoante, tem uma razão de ser, que muitas vezes não tem nada a ver com o professor, não tem nada a ver com o ambiente escolar, mas às vezes tem. Então a gente precisa realmente, e o behaviorismo ele dá essas estratégias para que a gente consiga ter um olhar mais aguçado para os comportamentos que são realmente
observados. A Gestalt, ela veio com uma necessidade de compreender o homem como sua totalidade. Pronto, vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo real, né? Tinha um aluno que ele era um pouco agitado, um pouco danadinho, mas nos chamava a atenção que geralmente na primeira semana do mês o comportamento dele ficava muito mais agitado. E a gente começou a perceber que havia esse padrão. Era sempre na última semana do mês. E chamamos a família para entender e o que acontecia. Sempre na última semana do mês vinha uma tia para a casa dele, ficava hospedada lá, que era para vir receber o dinheiro, que nessa época, isso já tem alguns anos, né? Nessa época, e tinha que receber, ela gostava de receber o dinheiro em espécie. Então, e essa tia não gost... ele dizia que ela não gostava dele e era na semana a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Então, assim, entender a história desse aluno fez com que a gente começasse a perceber que na última semana era a semana que ele não ia estar legal. Então, meio que a gente ouvia, mas também não era tão incisiva com ele naquela semana, porque a gente sabia que era a semana que ele não realmente não estava bem. Tá? Então, são exemplos assim bem interessantes. E a psicanálise, né? A ênfase dela é no inconsciente, que é muito mais difícil de ser acessado, e nesses processos internos e mais subjetivos. Então, por exemplo, como a gente geralmente percebe na nossa prática educacional, um aluno que ele não respeita a mãe, a figura materna, que é a figura feminina de autoridade que ele tem mais próxima, geralmente ele tende a desrespeitar a professora, a figura feminina de autoridade, e vice-versa. Se não respeita o pai ou a figura paterna que ele tem como referência, ele tende, não estou dizendo que quando a gente fala de ser humano, a gente nunca pode dizer que é. Não se fala com ser humano de 100% em nada. Então, ele tende a meio que não obedecer, não se dar muito bem com a figura masculina, com a figura que no caso seria o professor, nesse outro exemplo. Né? Então, a gente vê que muitas coisas que aparecem na sala de aula não são da sala de aula, e a gente precisa aprender a ter esse olhar mais aguçado para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. E o humanismo, né? Que o humanismo é o foco no homem, e ele foca nesse potencial de crescimento, na autorrealização, na experiência subjetiva do indivíduo. Aqui, no caso, é a história de que sempre, aquela história de pau que nasce torto, morre torto, o humanismo não vê isso. No humanismo, ele vê que o ser humano ele tem potencial de crescimento, independente de transtorno, independente de alguma dificuldade, ele percebe que o ser humano ele é um ser que tem condições, sim, de crescer, de evoluir, né? Que ele tem a liberdade de escolha dele, que ele tem um processo empático dele e que ele tem, sim, muito um potencial de crescimento. Então, assim, o que a gente vê? Essa importância da diversidade das abordagens e das escolas da psicologia é justamente porque amplia essa compreensão do ser humano e evita essas visões reducionistas, tá? Então, assim, nessa primeira semana, nós temos esses 2 textos para vocês, então dá para vocês darem uma lida, para terem uma visão mais apurada e mais detalhada do que nós estamos trabalhando nessa primeira semana. Tá? Nossa referência é o livro de Psicologias da Ana Bock, e agradecemos e esperamos que vocês gostem dessa primeira semana da disciplina.